Adão e Eva realmente morreram no mesmo dia em que comeram do fruto proibido? Se sim, porque a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. O que poucos percebem é que a morte deles esconde um mistério profundo, e a resposta para essa questão pode mudar a forma como você entende o plano de Deus para a humanidade. Hoje, vamos revelar o que realmente aconteceu com Adão e Eva após a queda, como e quando morreram, e o que isso significa para nós. Prepare-se, porque essa verdade vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre esse momento crucial da história bíblica. Após a desobediência no Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentam as consequências imediatas e eternas de suas escolhas. A expulsão do Éden não foi apenas uma mudança física de morada, mas um ponto de ruptura na relação direta com Deus. Eles não estavam mais no lugar da perfeição, onde caminhavam com o Criador em plena comunhão. Agora, a dor, o trabalho árduo e a morte faziam parte de sua nova realidade. Deus, em sua justiça, não poupou Adão e Eva das consequências de seus atos. O primeiro julgamento foi dado a Eva, que experimentaria o aumento da dor no parto e uma relação marcada por tensão com seu marido. A promessa de redenção, no entanto, já estava no horizonte. Gênesis 3:15. A profecia messiânica fala da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, uma referência direta ao Salvador, que viria para restaurar a humanidade. Para Adão, a sentença foi dura. O chão que antes era perfeito, agora seria maldito. A partir daquele momento, seu trabalho seria difícil, e ele teria que lutar com a terra, que antes havia sido feita para ser uma fonte de prazer e abundância. O esforço agora seria marcado pelo sofrimento e pela fadiga. Gênesis 3:21 deixa claro: porque pó és e ao pó voltarás. Apesar do castigo, Deus não os abandonou. Mesmo em meio ao juízo, Ele oferece uma promessa, a de que um dia a descendência de Eva restauraria o que foi perdido. Esse é o primeiro vislumbre da redenção que vemos em toda a Bíblia, onde o pecado de Adão e Eva aponta para a vinda de Jesus, o segundo Adão, que viria para vencer a morte e a separação eterna de Deus. Enquanto Adão e Eva iniciam sua vida fora do Éden, a dor e o sofrimento se tornam seus companheiros. No entanto, o destino deles está entrelaçado com o plano divino de redenção, e as gerações que viriam, apesar da morte física inevitável, ainda teriam a chance de restaurar o relacionamento perdido com o Criador. A história de Adão e Eva não termina com a queda, mas se estende através das gerações, apontando para o sacrifício redentor de Cristo. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva começam a experimentar a gravidade das consequências de sua desobediência. Mas o que realmente marcou o início de uma nova realidade foi a chegada da primeira morte. A história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, não apenas introduz a violência no mundo, mas também nos ensina algo profundo sobre as escolhas humanas e as consequências espirituais de um coração afastado de Deus. No coração da tragédia que vemos em Gênesis 4 está o contraste entre dois tipos de adoração. Abel, o mais novo, traz ao Senhor um sacrifício de excelência, o melhor de suas ovelhas, um ato que reflete sua sinceridade e devoção. Caim, por outro lado, oferece o fruto da terra, mas o faz de maneira superficial, sem a verdadeira entrega. O que nos é revelado é que Deus não olha apenas para as ações externas, mas para o coração que as motiva. Em Gênesis 4:4-5, vemos que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. O ressentimento começa a crescer no coração de Caim. E em vez de corrigir seu erro, ele decide destruir seu irmão. O primeiro assassinato da história humana ocorre não apenas por ciúmes, mas como uma expressão de um coração dominado pelo pecado. A morte de Abel não é apenas um ato de violência física, mas também um marco espiritual profundo.
Ela simboliza a separação definitiva entre o homem e Deus, agora irreparável por esforço humano. A morte de Abel é um reflexo da realidade que Adão e Eva agora enfrentam. A morte não é apenas uma consequência física do pecado, mas também a perda da comunhão com o Criador. Quando Caim mata Abel, ele dá início àquilo que a Bíblia descreve como o ciclo de morte e sofrimento que se perpetuaria através das gerações. Deus, em sua justiça, se manifesta a Caim, trazendo uma condenação, mas também uma proteção. Ele coloca uma marca sobre Caim, impedindo que outros o matem. Essa intervenção divina mostra que, apesar do pecado de Caim, a misericórdia de Deus ainda está presente, mesmo nas situações mais sombrias. Caim será afastado, mas não totalmente abandonado. O relato de Caim e Abel não é apenas uma lição sobre os perigos da inveja e da ira, mas também uma lição sobre a natureza do pecado e suas consequências. A morte, que antes parecia um conceito distante, se torna agora uma realidade tangível, afetando diretamente a primeira família. Para Adão e Eva, assistir à morte de Abel seria um lembrete devastador de que suas escolhas haviam aberto a porta para o sofrimento e a morte no mundo. Mas a morte de Abel também lança uma luz sobre a esperança futura. Em Hebreus 11:4, a fé de Abel é reconhecida, e o autor nos lembra que, embora morto, ele ainda fala. Abel, mesmo sendo a primeira vítima do pecado, é um exemplo de justiça e fé diante de um Deus santo. Sua morte prepara o terreno para a grande promessa que viria, de que a descendência de Eva, ainda em grande parte desconhecida, traria aquele que derrotaria a morte de uma vez por todas, Jesus Cristo. Portanto, a primeira morte não é apenas uma tragédia, mas um sinal de que a restauração viria por meio de um sacrifício ainda maior, o sacrifício de Cristo. Ele, o justo, morreria para salvar os injustos, como Abel, como Caim, como todos nós. Após a tragédia da morte de Abel e o exílio da família de Adão e Eva para fora do Éden, os primeiros humanos passaram a viver em um mundo marcado pelo pecado e pela morte. Mas a pergunta que ainda nos resta é: como e quando Adão morreu? Vamos refletir sobre isso à luz das Escrituras e do que podemos aprender sobre o destino final daquele que foi o primeiro homem. A Bíblia nos oferece algumas pistas sobre a morte de Adão, mas os detalhes específicos são escassos. O que sabemos é que Adão viveu por 930 anos, conforme registrado em Gênesis 5:5. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Essa afirmação, simples e direta, nos diz muito, mas também nos deixa com muitas perguntas. Primeiramente, devemos considerar a longevidade de Adão. O fato de ele ter vivido quase um milênio pode ser surpreendente para nós hoje, em uma época em que a expectativa de vida humana é muito mais curta. No entanto, o Antigo Testamento, especialmente nos primeiros capítulos de Gênesis, descreve uma realidade em que a vida humana era significativamente mais longa. Muitos estudiosos sugerem que a natureza do mundo antes do dilúvio, com menos contaminação e uma atmosfera diferente, poderia ter permitido que os seres humanos vivessem por mais tempo. Além disso, a genética e os efeitos do pecado ainda não haviam se manifestado de forma tão devastadora. A morte de Adão, no entanto, não era uma surpresa para ele. Deus havia feito uma advertência clara em Gênesis 2:17, dizendo a Adão que no dia em que ele comesse do fruto proibido, certamente morreria. A morte física, como consequência direta do pecado, foi um reflexo do distanciamento de Adão e Eva de Deus. Antes de seu pecado, eles eram imortais, mas a transgressão alterou completamente a ordem da criação. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre os últimos momentos de Adão,
Podemos imaginar que ele, ao longo de sua vida, refletiu profundamente sobre o que havia acontecido no Éden. Ele e Eva sabiam que, apesar da misericórdia de Deus e das promessas de um Redentor, a morte física era uma realidade inevitável. Eles haviam experimentado a transição de um mundo perfeito para um mundo marcado pela dor, sofrimento e morte. E ao verem seus filhos e netos crescerem, certamente testemunharam o impacto do pecado de forma ainda mais profunda. Adão morreu com a consciência de que sua própria transgressão tinha introduzido a morte no mundo, mas também com a esperança de que, um dia, o Messias prometido viria para restaurar tudo. O fato de Adão ter vivido por 930 anos nos mostra que ele teve tempo para refletir sobre o seu legado. Ele foi o pai de muitas gerações, e em seu coração havia a esperança de que a promessa de Deus feita em Gênesis 3:15, a de que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente, se cumpriria. Em termos espirituais, a morte de Adão não é apenas o fim de uma vida, mas também o símbolo da transição do ser humano do estado de perfeição para o estado de queda. Mesmo após Adão, a humanidade carregaria as consequências de sua escolha, e a morte seria uma realidade para todos. No entanto, como cristãos, sabemos que a morte de Adão e a morte de toda a humanidade foram ressignificadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 5:12: Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte de Adão não é o fim da história, mas o ponto de partida para a redenção de toda a humanidade. O que Adão começou com sua queda, Cristo completaria com sua vitória sobre a morte na cruz. É importante lembrar que mesmo no momento de sua morte, Adão não estava sem esperança. Em Gênesis 4:25, vemos que Adão e Eva, após a morte de Abel, tiveram outro filho, Sete. E Eva disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, a quem Caim matou. A esperança renovada em Sete representava para eles a continuidade do plano de Deus para restaurar o que havia sido perdido. Adão morreu fisicamente, mas sua história não termina em tragédia. A promessa de restauração em Cristo ressurge, e essa esperança é o que nos fortalece. Assim como Adão, todos nós enfrentamos a morte, mas em Cristo a morte é vencida e transformada em passagem para a vida eterna. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 15:22, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A morte de Adão é, portanto, uma lembrança de que o pecado traz consequências, mas também é um convite a olhar para Cristo, que nos oferece a verdadeira vida. A morte de Adão e Eva não foi um acidente, nem um evento sem propósito no grandioso plano de Deus. Embora a morte seja a consequência direta do pecado, Deus, em sua sabedoria infinita, usou até a tragédia da queda para cumprir seu plano redentor para a humanidade. Vamos refletir sobre o propósito da morte de Adão e Eva no contexto do plano divino, sabendo que Deus não faz nada por acaso. Primeiro, precisamos entender que a morte de Adão e Eva, ao contrário do que muitos podem pensar, não é apenas um evento trágico, mas um marco crucial na história da salvação. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os fez à sua imagem, para viver em perfeita comunhão com Ele. Porém, através de sua desobediência, o pecado entrou no mundo trazendo consigo a morte, conforme Deus já havia avisado. Essa morte não se limitou apenas ao aspecto físico, mas também ao espiritual, separando o homem de seu Criador. Mas Deus, em sua misericórdia, não os abandonou, nem abandonou a humanidade. Ele já tinha um plano para restaurar tudo o que foi perdido. Em Gênesis 3:15, logo após a queda, Deus revela uma promessa de esperança.
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta promessa de um Redentor é a primeira menção do Evangelho nas Escrituras. Mesmo no meio do caos e da tristeza, Deus revelou que, por meio da descendência da mulher, um Salvador viria para derrotar a serpente, ou seja, Satanás. Isso nos mostra que, mesmo com a entrada do pecado no mundo, Deus já estava preparado para a restauração. A morte de Adão e Eva, embora trágica, foi uma peça necessária para o plano de Deus, que seria cumprido ao longo da história. Através dessa morte, Deus não só revelou a gravidade do pecado, mas também apontou para a necessidade de uma redenção. A morte física de Adão e Eva simboliza a morte espiritual que todos os seres humanos experimentam devido ao pecado, mas também é um prenúncio da morte de Cristo, que tomaria sobre si os pecados do mundo para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, 18 a 19, explica como o pecado entrou no mundo por meio de Adão, mas também como a graça de Deus foi abundante por meio de Cristo. Ele escreve: portanto, assim como a transgressão de um só trouxe condenação a todos os homens, a justificação de um só trouxe justificação e vida a todos os homens. Pois como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A morte de Adão não é apenas uma derrota. Ela é o pano de fundo onde a vitória de Cristo será claramente visível. Mas a morte de Adão e Eva também aponta para outra realidade importante: o valor da obediência. A escolha de Adão e Eva de desobedecer a Deus teve consequências profundas, não só para eles, mas para toda a humanidade. A Bíblia nos ensina que a desobediência traz consequências, mas a obediência a Deus, ainda que custosa, traz vida. Em Cristo, somos chamados a viver em obediência ao Pai, não mais como escravos do pecado, mas como filhos livres para servi-lo e glorificá-lo. A morte de Adão e Eva, então, também serve para nos ensinar a preciosidade da obediência e o custo da desobediência. Por outro lado, é importante lembrar que Deus sempre agiu com um propósito redentor, mesmo através do sofrimento. A morte física de Adão e Eva foi uma realidade, mas em Cristo, a morte física é transformada em uma passagem para a vida eterna. Como Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte de Adão e Eva, então, aponta para essa grande verdade, que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida, uma vida eterna, que só podemos alcançar por meio de Cristo. O propósito da morte de Adão e Eva também nos ensina sobre graça e misericórdia. Embora o pecado tenha trazido a morte ao mundo, Deus não os abandonou. Mesmo depois da queda, Ele fez roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva, mostrando sua misericórdia. Isso nos ensina que mesmo diante de nossos erros e falhas, Deus está sempre disposto a nos cobrir com sua graça e nos dar uma segunda chance. O que Adão e Eva perderam no Éden, Jesus nos oferece na cruz. Um relacionamento restaurado com Deus, paz interior e a promessa de vida eterna. A morte de Adão e Eva também tem um propósito pedagógico. Ela nos ensina sobre as consequências do pecado, mas também sobre a necessidade de redenção. Não importa quão longe tenhamos ido ou o quanto tenhamos falhado, o plano de Deus nunca falha. Ele usou a morte de Adão e Eva para preparar o terreno para a vinda de Jesus Cristo, o Salvador, que faria o impossível para salvar a humanidade através de seu sacrifício na cruz. Portanto, a morte de Adão e Eva, em meio à dor e à perda, é também um símbolo do amor imenso de Deus. O pecado nos separou, mas a morte de Cristo nos trouxe de volta à comunhão com o Pai.
A tragédia de Gênesis 3 é a semente que dá fruto em toda a narrativa bíblica, culminando na vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. A morte de Adão e Eva, portanto, não é o fim da história, mas o início da jornada de redenção para toda a humanidade. Ao refletirmos sobre a morte de Adão e Eva, somos confrontados com uma série de lições profundas e espiritualmente impactantes que não devem ser apenas compreendidas, mas aplicadas em nossas vidas. Deus não apenas permitiu que a morte entrasse no mundo, mas Ele a usou para revelar a gravidade do pecado e, ao mesmo tempo, mostrar sua infinita misericórdia. A história de Adão e Eva não é apenas uma narrativa do passado, ela continua a ecoar em nossas vidas hoje e nos desafia a viver com um propósito renovado diante de Deus. Primeiramente, a morte de Adão e Eva nos ensina sobre a realidade do pecado e suas consequências. Não podemos ignorar que o pecado, em todas as suas formas, tem um preço. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, suas vidas foram marcadas por um ato de desobediência que resultou na morte física e espiritual. Deus não os castigou por prazer, mas para nos mostrar que a separação dele traz destruição. O pecado, muitas vezes, nos parece atraente no início, mas sua consequência final é sempre a morte. E essa morte não é apenas física, mas espiritual, a separação eterna de Deus. No entanto, a história de Adão e Eva também nos aponta para o Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira esperança que brilha em meio à escuridão. Deus sabia que, por nossa própria força, não poderíamos vencer a morte e o pecado. Por isso, Ele enviou seu Filho Jesus para ser o sacrifício que apagaria o pecado do mundo. A morte de Adão e Eva é uma sombra da morte de Cristo na cruz, onde Ele tomou sobre si o peso do pecado humano para nos dar vida. Através da obra de Cristo, podemos ser libertos das garras da morte e do pecado e restaurados a uma relação plena com Deus. A misericórdia de Deus se revela de maneira gloriosa na morte de Adão e Eva. Apesar de sua desobediência, Deus não os deixou à deriva. Ele fez vestes de pele para cobrir a vergonha deles, e ao fazer isso, antecipou o sacrifício de Jesus, que seria a verdadeira cobertura para a vergonha humana. Como cristãos, somos chamados a viver com uma consciência clara de que, embora o pecado tenha consequências, Deus sempre oferece um caminho de arrependimento, perdão e restauração. Não importa o quão longe tenhamos ido ou o quanto tenhamos falhado, a graça de Deus sempre está disponível para nos cobrir e nos redimir. Essa verdade nos desafia a examinar nossas próprias vidas à luz da obediência a Deus. Adão e Eva escolheram a desobediência, mas nós em Cristo somos chamados a viver na obediência. O que a história de Adão e Eva nos ensina é que cada escolha que fazemos tem consequências eternas, mas também que, em Cristo, podemos escolher a vida. Somos desafiados a refletir sobre como nossas escolhas diárias refletem nossa obediência a Deus e se estamos buscando sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Além disso, a história de Adão e Eva nos convida a viver com esperança, sabendo que a morte não é o fim. Quando a morte entrou no mundo por meio de Adão, ela trouxe sofrimento, separação e dor. No entanto, em Cristo, a morte foi derrotada. A morte física já não tem mais a palavra final sobre nossas vidas. Em 1 Coríntios 15, 54 a 55, Paulo declara: quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida por Cristo, e isso nos dá a confiança de que, mesmo diante das adversidades da vida, temos a esperança de uma vida eterna em comunhão com Deus. Por fim, ao refletirmos sobre o propósito da morte de Adão e Eva, somos lembrados de que Deus tem um plano maior para nossas vidas.
A morte não é algo sem sentido, mas parte do plano divino de redenção. Cada sofrimento, cada dificuldade, cada perda que enfrentamos nesta vida é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, para reconhecer a nossa dependência dEle e para experimentar sua fidelidade e graça de uma maneira mais profunda. Deus nunca permite o sofrimento sem que haja um propósito eterno por trás dele. Então, qual é a aplicação para nossas vidas? Em primeiro lugar, devemos entender a seriedade do pecado e suas consequências. Mas mais importante ainda, devemos viver com gratidão pela obra redentora de Cristo, que nos oferece perdão e vida eterna. Devemos viver de maneira que nossas escolhas honrem a Deus, buscando sua vontade a cada dia, e quando falharmos, sempre nos lembrando da sua misericórdia e graça que nos cobrem e nos restauram. Vivamos com a esperança de que a morte já foi vencida e que em Cristo temos a promessa da vida eterna. Uma vida que não será interrompida, mas continuará na presença do nosso Criador para sempre. Em conclusão, a história de Adão e Eva não é apenas uma história antiga de desobediência e queda, mas uma história de redenção, graça e esperança. Que possamos viver à luz dessa verdade e que, assim como Adão e Eva tiveram sua jornada, nós também possamos cumprir nosso propósito em Cristo, vivendo para sua glória e aguardando com esperança a vida eterna que Ele nos prometeu.